Oh, glória a Deus! Olha a gente aqui mais uma vez para poder dizer que o Senhor é bom e que a misericórdia dele é o que nos sustenta de pé. Gratidão por mais uma vez você estar nesse lugar e eu tenho certeza que hoje tem mais uma palavra do Senhor para os nossos corações. Aqui está ela. E por que Deus tem uma palavra todo dia ou a todo momento para as nossas vidas? Porque nós precisamos ser guiados por Ele. E triste de nós se não fosse o Senhor para nos guiar todos os dias, a todos os momentos. Aí é por isso que muitas das vezes a gente erra e vive situações desnecessárias e às vezes até vexatória, sem necessidade, né? Padecemos sem necessidade, tudo isso por não se deixar ser guiado pela palavra do Senhor. E eu gostaria muito que você ouvisse com atenção a palavra que vai ser lida hoje. O que nós iremos falar hoje é sobre abrir o nosso entendimento e a partir do momento em que a gente abre o nosso entendimento, a gente vê que tem coisas que precisam ser tiradas, coisas que precisam deixar ir, né, para poder a gente seguir o propósito daquilo, para o propósito daquilo que o Senhor tem para nós. E para isso vamos começar com uma oração. Mais uma vez, gratidão por você estar nesse lugar, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Pai, nós agradecemos a Tua bondade e a Tua misericórdia mais uma vez nesse dia. Obrigada por estar de pé. Obrigada porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos guarda. Muitíssimo obrigada, Paizinho. Obrigada por esta pessoa que me ouve, por esta pessoa que me vê. Obrigada, Deus, por o Senhor levar esse vídeo, essa palavra, Senhor, para a pessoa que necessita ouvir dessa palavra nesse dia, Pai. E nesse momento eu quero te pedir de uma forma especial, Pai. Vem sobre a vida dessa pessoa, Pai, que me ouve. Vem sobre a vida dela, Pai. E dá a direção, mostra para ela a direção, faz com que ela entenda qual é a direção que o Senhor quer que ela tome, Pai. Em o nome do Senhor Jesus eu te faço essa oração. Entra também com libertação, Pai. Eu profetizo libertação na família dessa pessoa em o nome de Jesus. Libertação de vícios, libertação de doenças, cura de doenças, libertação de muitas vezes do espírito da mentira e que toda desunião, tudo aquilo, Pai, que não convém e que não vem de Ti, seja retirado do meio dessa família, da família desse meu amigo, dessa minha amiga. Em o nome do Senhor Jesus eu te faço esse pedido, Pai. E assim eu falo contigo, Deus, dizendo para Ti que eu não sei nem orar, não sei falar, mas eu sei que o Teu Espírito, Ele se revela para nós. Ele se revela através de nós. E eis aqui, Senhor, uma boca para falar aquilo que o Senhor quer falar nesse dia. Vem sobre nós, Senhor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos totalmente ao Senhor, nos rendemos a Ti, sabendo e entendendo que o Senhor controla todas as coisas. Obrigada porque muitas vezes o Senhor tira o controle das coisas, das situações de nossas mãos para que o Senhor controle, Pai. Que muitas vezes achamos que sabemos e entendemos o que é que devemos fazer, mas o Senhor vê lá na frente, o Senhor já sabe o final de cada coisa e de cada situação. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor tem esse controle e entregamos a nossa vida, a nossa família em Tuas mãos, Senhor. Obrigada pelo Senhor reger tudo em nossas vidas, Pai. Obrigada.
Em o nome de Jesus é que nós te fazemos essa oração. Espírito Santo, leva a nossa oração até o nosso Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que nós iremos ler, ela está no capítulo de Lucas, capítulo número 15. Capítulo número 15, a partir do versículo 8. São só 3 versículos. E diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, ou seja, não acende a lamparina, e varre a casa e busca com diligência, ou seja, busca incessantemente, até que ache a dracma que está perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa palavra, aqui é Jesus falando essa parábola, e ele está falando aqui sobre as ovelhas que estão perdidas. E essas ovelhas muitas vezes somos nós. E às vezes nós estamos perdidos em meio a coisas, em meio a problemas, em meio a pessoas. E é muito bom quando a gente deixa o controle das coisas na mão de Deus, das situações na mão de Deus. E muitas das vezes nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Não queremos esperar o tempo dele porque achamos que ele está demorando e a gente quer logo solucionar aquilo. E com as nossas próprias mãos, com a nossa própria sabedoria, muitas das vezes, na maioria das vezes, ou sempre, 100% a gente erra. A gente erra escolhendo coisas que não era para a gente escolher, ficando em lugares que não é para a gente ficar e se apegando a coisas que não é para a gente se apegar. E essa palavra, ela está falando comigo. Eu espero que também essa palavra esteja falando com você. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envia isso aqui para ela, tá? Envia essa palavra, esse vídeo para ela. E a gente se apega às coisas que o Senhor não quer mais que a gente se apegue. Às vezes a gente se apega a lugares, a pessoas, a trabalhos, a lugares aonde o Senhor não quer mais que a gente se apegue. E a palavra de Deus diz que essa mulher que a gente terminou de ler, diz que ela acende uma candeia, ela acende uma luz, vamos dizer assim, essa luz pode ser a luz do entendimento, trazendo para nós hoje aqui, essa luz ela pode ser a luz do entendimento, né? Entender que, e quando é que vem o entendimento? Quando a gente permite que Deus, ele tome o controle, o acesso dos nossos pensamentos, da nossa vida. E essa luz, ela foi acesa. Fala que a mulher acendeu uma luz e começou a limpar a casa, ou seja, a colocar as coisas no lugar. E muitas das vezes a gente quer deixar as coisas no lugar porque é mais cômodo. Mas a partir do momento em que se perde algo, a partir do momento em que as coisas não estão indo bem, a gente tem que fazer uma revista, assim como essa mulher fez. E veja que para poder eu fazer uma limpeza, seja na minha vida, seja na minha casa, eu preciso tirar as coisas do lugar. E tem coisas que precisam ser removidas, como eu já falei. Porque a vida com Deus, ela é feita de ciclos, né? Ela é feita de ciclos e muitas vezes a gente quer deixar, quer que aquele ciclo que se acaba virando comodismo,
ele continue, ele perpetue para sempre. Só que não é para sempre. As coisas com Deus não é para sempre. É por um tempo. E até que o Senhor nos leve. Por que é só por um tempo? Porque depois que eu aprendo aquilo que o Senhor quer me ensinar naquela situação que eu estou vivendo, Ele quer me elevar de nível, né? Ele quer me fazer enxergar outras coisas. Ele quer me fazer desfrutar de outras situações que são melhores, né? E o novo, ele sempre traz um pouco de desconforto. Mas a palavra que nós terminamos de ler diz que quando ela perdeu aquilo que lhe era importante, observa, aquilo que era importante, a palavra diz que ela acendeu ali aquela candeia, ou seja, teve o entendimento de que tinha que fazer uma limpeza, tinha que deixar ir o que tinha que ir, tinha que retirar o que precisava ser retirado, para poder então ela vir e encontrar aquilo que tinha valor para ela. E muitas das vezes aquilo que precisa ir tira o brilho daquilo que precisa ficar. E isso acontece muito, né, nas nossas vidas, e a gente tem que observar o que a palavra de Deus está dizendo. Queridos, a palavra de Deus, ela tem ensinamento para tudo, para tudo nas nossas vidas. E é por isso que cada dia tem um pouquinho de algo para poder a gente aprender. A todo momento que você pega a palavra de Deus, ela está falando em algo nas nossas vidas e que a gente tem que observar, prestar atenção em que aquela palavra se encaixa. E aí a palavra diz que ela começou a varrer, ela acendeu, quer dizer, entendeu, abriu o entendimento, abriu a visão, aceitou o domínio de Deus naquela situação, né? Porque se eu não me abro, eu não permito que Deus controle aquela situação, eu não consigo ter clareza do que é para fazer, de que caminho que é para seguir. E aí diz que ela varreu, e quando ela entendeu o que precisava ser feito e que ela fez, ela fica tão feliz que ela convoca as amigas, convoca as vizinhas, e muito alegre ela comunica: vem comigo, porque já achei a dracma perdida. Quem é que, quando as coisas se encaixam, vai para o lugar? Quem é que não quer comemorar? Mas para ter essa comemoração, a gente precisa estar na direção que o Senhor tem para nossas vidas. Ou então, é viver uma vida todo o tempo na mesma situação, vivendo no mesmo nível, sem sair do nível, porque quer manter quer manter aquela situação cômoda, e acaba todo dia reclamando da mesma coisa, mas sem fazer nada para que aquilo seja solucionado. Então, se eu quero solução, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa mulher, ela acendeu a candeia, ela teve a atitude de acender a candeia, ou seja, ela teve a atitude de perceber que precisava de uma intervenção, precisava de um esforço, precisava de uma ajuda. Então, reconheçamos que nós precisamos da ajuda daquele que tudo sabe, aquele que sabe como é que vai iniciar, como vai continuar, qual o percurso e como é que vai finalizar aquela situação. E o nome dele é Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso conselheiro. E temos o Espírito Santo, nosso amado Espírito Santo, que nos ajuda nessas coisas. Entendamos que tem coisas que precisam ser retiradas, que precisa vir a clareza dada por Deus para poder a gente deixar e, ai, mas é tão bom, mas não tá tão bom, mas dá para ficar pior, como se diz o ditado, né? Ruim com ele, pior sem ele. E aí acaba vivendo uma vida que não é o que Deus tem
para nós. Tenhamos essa atitude de entender que a vida é de ciclo, as coisas com Deus é com ciclo, tempo de começar, tempo de terminar, tempo de retirar do lugar, tempo de colocar, né? Tempo de acender o entendimento daquilo que Deus está falando, buscar o Pai, falar com o Pai. Como eu sempre gosto de frisar, aqui abaixo tem várias palavras aonde eu estou sempre falando isso. Fala com Deus, fala com nosso papai. Não deixa para falar com ele só quando você chegar no templo. Não deixa para falar com ele só quando você estiver no ajuntamento de pessoas. Conversa com ele todo o tempo, a todo momento. E aí você cria um elo de intimidade e ele vai te mostrar o que é que você deve fazer e o que não. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder vir aqui e compartilharmos dessa palavra tão maravilhosa que é a palavra do nosso Pai. Muitas vezes a gente quer se alegrar, mas sem fazer nada. A gente quer viver, quer ter felicidade, quer que as pessoas vejam que a gente está feliz, quer comemorar com os amigos, mas sem fazer nada, só reclamando daquela situação. Aí olha para outros e vê outros felizes fazendo isso, fazendo aquilo, comemorando e tal, mas eles se mexeram. Então vamos nos mexer também. Como é que a gente se mexe, Eliana? Falando com o nosso Pai, vindo na palavra dele, nos instruindo, tendo intimidade com ele, e aí sim virá a alegria perfeita. Tem um vídeo aqui abaixo, uma palavra aqui abaixo, onde o Senhor me deu, que o título é assim: não dá para ser feliz sem fazer o que o Senhor diz. E há momentos que a gente tem que deixar de fato tudo para trás, para que a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável para nós, ela venha até nós, tá bom? Guarda essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele te faça entender e você entenda e aplique esta palavra para que você possa desfrutar daquilo que a palavra dele está dizendo. E se você conhece alguém que está precisando ouvir esse acorda, esse alerta, envia esse vídeo, envia essa palavra para essa pessoa, tá certo? A mão do Eterno Pai, a mão do nosso amado e poderoso Espírito Santo, eu tenho certeza que está contigo, ele está contigo aí para te ajudar naquilo que você precisa. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém?